Amém? Paz e graça, irmãos. Ok. Irmãos, é com muita alegria, muita satisfação poder vir aqui à frente e topar esse desafio de compartilhar a palavra de Deus. Amo pregar, amo fazer isso também, assim como os demais pregadores. Mas o que eu gosto mais mesmo é do 1 a 1, a evangelização pessoal. E eu confesso a vocês que quando eu cheguei aqui, que eu vi o Anderson, Nacélio e os demais irmãos pregando o Evangelho de João, eu até comentei com a Inês, ai como eu gostaria de pregar nesse livro. Porque de fato esse livro, irmãos, ele é muito evangelístico. Muito evangelístico. Então, eu vou pregar algo que vai nessa direção. Meu propósito hoje, nessa noite, é fazer com que você entre nesse texto, Evangelho de João, capítulo 20, a ressurreição. O meu propósito nessa noite é trazer você para dentro desse contexto e motivar você a pregar o Evangelho. Essa é a ideia. É pegar esse texto sobre a ressurreição de Jesus e fazer com que você também transmita, respire o Evangelho, viva o Evangelho, experimente o Evangelho no dia a dia, na prática, pregando, falando, compartilhando essa mensagem com alguém. Porque a ressurreição de Jesus, ela não é apenas um fato histórico, não é só historinha aqui, para eu e você ler, e que maravilha, e ficarmos admirados ou admirando que Jesus ressuscitou. Está aqui escrito na história, está aqui escrito nos evangelhos. Não. A ressurreição, ela é o fundamento da minha fé. A ressurreição é o fundamento da sua fé. Foi o que te trouxe aqui também. Não é verdade? Você ouviu o Evangelho e dentro daquilo que você ouviu do Evangelho, você escutou algo que Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele te deu vida por isso. Não é verdade? E isso precisa ser levado adiante. Então, a ressurreição de Jesus, ela nos traz uma mensagem de perdão de pecados. Por que não? Quando nós pregamos o Evangelho, nós falamos sobre isso. Sobre o perdão dos nossos pecados. Então, a igreja, ela recebeu essa missão de compartilhar essa mensagem. E o Evangelho de João é riquíssimo em mensagens. O Evangelho de João, ele trabalha 7 sinais, e eu entendo que aqui é o 8º sinal de Jesus, e que são os milagres, água transformada em vinho, cego voltando a ver, um morto sendo ressuscitado, Lázaro, e por aí vai. E também temos no Evangelho de João, aquela mensagenzinha que Jesus diz, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus trabalha isso. E o Evangelho de João expõe isso para nós. Então, a ressurreição, para mim, é o clímax, é o fechamento dessas maravilhas. Quando nós estamos lendo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que foi o texto que eu li na abertura, e vou ler de novo, ele diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo do livro de João está aqui. E tudo o que você ouviu, desde o capítulo 1 até aqui, o objetivo era esse: fazer com que eu e você, e não apenas eles lá, mas eu e você aqui hoje, pudéssemos ler esse livro e crer no nome de Jesus.
Porque o evangelho foi isso que você ouviu e foi nisso que você creu. É verdade que alguns de nós demos muito trabalho para obedecer esse chamado. Alguns de nós foi muito fácil, entre aspas, porque você ouviu a primeira vez e logo você se derramou diante dessa verdade, você entregou sua vida. Mas alguns de nós demos alguns trabalhos. Outros chegaram bem cedo, 12 anos já estão entregando suas vidas para Jesus. Embora ainda não compreendendo a dimensão da rica decisão que você tomou. Aliás, a melhor escolha da nossa vida foi ter entregado as nossas vidas para Jesus. Amém? Isso é uma verdade, irmãos, que não pode cair no esquecimento da nossa fé. Ok? Então, Jesus, ele veio para mudar a história. Jesus, ele veio para mudar o mundo. Então, nós não podemos perder o foco. Porque eu e você estamos dentro desse planejamento de Jesus. Nós estamos dentro desse plano de Deus. Ele veio mudar a história, ele veio mudar o mundo. A ressurreição é a mensagem que vai remover o medo, que vai renovar fé e que vai nos estimular a nos cumprir a missão de pregar o reino de Deus a este mundo perdido. Na sexta-feira da crucificação, os discípulos estavam destruídos. Porque até então, eles tinham uma perspectiva de que Jesus, ele veio para reinar. E é isso que ele veio fazer e é isso que ele está fazendo. Mas na cabeça dos discípulos, dos apóstolos, isso ainda estava se formando no seu coração. Então, naquele momento em que Jesus é preso e vai para a crucificação e é morto e foi sepultado, como é que você acha que ficou o coração deles? Ficou destruído. O coração deles estão despedaçados. Porque é assim que nós nos sentimos quando o nosso ente querido morre. Você não fica bem, você fica com seu coração quebrado, você fica com seu coração partido, você entra numa tristeza profunda, dependendo da pessoa, se é filho, se é pai. Às vezes até com um parente mais distante, assim nós nos sentimos profundamente tristes. Imagine alguém bem íntimo seu. E era assim que os discípulos de Jesus se sentiram quando Jesus foi crucificado. Então, cadê a perspectiva deles? Foi por água abaixo. A esperança deles foi por água abaixo. Já era. Agora é o fim. O que é que vai ser de nós? O Senhor está morto. O que foi que eles fizeram? Se trancaram dentro de suas casas, com medo. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos começar a partir do versículo 1. Acompanhe comigo e nós vamos ler até o versículo 10. E nesse trecho nós vamos tirar a primeira lição para nossas vidas nessa noite. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Está se referindo a João, o apóstolo João. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis
e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Até aqui, vamos orar, por favor. Santo Deus e Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar me conduzindo nesse momento, como um vaso, um canal, para abençoar a tua igreja por meio dessa mensagem. Mas, acima de tudo, desafiá-los a compartilhar essas verdades que nós vamos ouvir nessa noite. A compartilhar com aqueles que ainda não têm vida em Cristo Jesus. Compartilhar essa mensagem, Pai, que nos transformou, da qual cada um de nós demos crédito a ela. Que o Senhor possa nos motivar nessa noite. E que não saiamos daqui deste lugar, Pai, sem que essa mensagem seja pregada para alguém. Conduza a tua igreja, Senhor, nessa missão, nesse foco, porque esse, Senhor, é o meu desejo e creio eu que é a tua vontade também, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, irmão, a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui nessa noite é que o túmulo vazio foi a primeira evidência de sua mensagem. O túmulo vazio, nesse texto, eu quero tirar como lição: o túmulo vazio foi a primeira evidência de sua mensagem. Não apenas para eles, mas essa evidência é para nós também. E nós vamos entender. Em Mateus capítulo 27, não precisa você abrir lá, o que é que nós percebemos? Que os sacerdotes e os fariseus se reuniram e eles tomaram uma decisão de ir até Pilatos para exigirem guardas que fossem até o sepulcro e lá, naquele ambiente, naquele lugar, ficasse fazendo a guarnição, com o objetivo de que ninguém pudesse tirar o corpo de lá, para que ninguém roubasse. E Pilatos, e que essa mensagem não chegasse até Pilatos, caso o corpo de Jesus não estivesse no sepulcro. E que eles pudessem, de alguma forma, chegar com essa mensagem de que Jesus ressuscitou e que essa mensagem chegasse até o governador. Eles não queriam isso. Ok? Sacerdotes e fariseus não queriam que o corpo de Jesus fosse retirado daquele lugar. Então havia a preocupação dos líderes religiosos, os sacerdotes, mas também haviam os guardas cuidando daquele ambiente. Então, isso serve de evidência para nós sobre a questão da ressurreição de Jesus e nós vamos entender. Outra prova, outra evidência é que depois que o sepulcro foi aberto e que eles viram que não havia mais o corpo no sepulcro, então o que acontece? Os soldados, eles eram testemunhas vivas dessa realidade. Então eles foram até os sacerdotes e contaram tudo o que eles viram. Eles vão até os sacerdotes e contam que o corpo de Jesus não estava mais naquele lugar, que a pedra estava revolvida. Porque não foi só Maria Madalena, não foi só as mulheres que estavam com elas, não foi só Pedro, não foi só João que testemunharam esse fato. Entenda que os soldados romanos também testemunharam isso e logo procuraram os religiosos para contar o que havia acontecido. Então isso são provas incontestáveis, provas inegáveis de que o túmulo estava vazio. Então logo os sacerdotes conversam com aqueles soldados e procuram fazer o quê? Convencê-los de que eles mentissem para o governador ou quem quer que seja, de que Jesus não ressuscitou.
Então, mais provas de que o túmulo estava vazio, ou seja, túmulo vazio, prova de que Jesus realmente ressuscitou. Então, com o túmulo vazio, despertou em João fé. E a nossa lição sobre esse túmulo vazio eu tiro de João. Porque no versículo 8, o que é que o texto vai nos dizer? Então entrou também o outro discípulo, está se referindo a João, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. O que ele creu? Não é que o túmulo estava vazio. O que é que João está crendo? Que Jesus, de fato, ressuscitou. Ele precisou ver para crer. Pedro também precisou ver para crer. Tomé precisou ver para crer. E eles viram. E eles creram. Eles viram que o túmulo estava vazio. E eles creram. Então, conclui-se que as Escrituras estavam falando a verdade. Conclui-se que Jesus estava falando a verdade. O que Jesus falou para eles? Que ele seria entregue aos soldados, que ele seria castigado, que ele seria morto, seria sepultado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. O túmulo ficaria vazio. E isso despertou em João fé. Embora não compreendendo as Escrituras, embora não compreendendo por total confiança do que Jesus havia dito para ele. Mas Jesus já havia dito isso. E a mensagem anunciava que ao terceiro dia o túmulo ficaria vazio. Então o que é que nós aprendemos com esse túmulo vazio? Que a ressurreição confirma a vitória de Cristo Jesus sobre a morte, sobre o pecado. Amém? A ressurreição de Jesus, túmulo vazio, nós aprendemos que a vitória de Jesus foi definitiva sobre a morte. A morte não teve poder nenhum sobre ele. Eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso que é Jesus. Jesus não só tinha poder para ressuscitar Lázaro, Jesus não tinha poder só para transformar água em vinho, Jesus não tinha poder só para fazer um cego ver. Mas Jesus tinha poder para ressuscitar ele mesmo. Mas até eles acreditarem nisso, eles precisaram ir até o túmulo e ver que lá estava vazio. Não havia ninguém naquele lugar. Imagine, se coloque no lugar deles. Imagine você lá na cena. Depois de ter visto Jesus fazendo tantos sinais, milagres. E aí você, agora, chega alguém dizendo para você, olha, o corpo de Jesus não está mais lá. Foi o que Maria Madalena fez. Correu, procurou Pedro e contou a história. Mas isso não foi o suficiente para que eles pudessem crer. Eles precisaram correr até o lugar e ver que de fato, com seus próprios olhos, constatar que estava de fato vazio. E eles constastaram isso. Eles perceberam isso, eles viram isso, então a convicção tomou de conta do coração de João. De fato, ele ressuscitou, porque ele viu com seus próprios olhos e ele creu. A dúvida que havia no coração de João se encheu de fé ardente, de fé fervorosa. A dúvida que havia no coração de João agora não existe mais. Não existe mais. Porque João agora está convicto de que Jesus de fato ressuscitou. O túmulo está vazio. É prova de que Jesus é fiel, de que Jesus é verdadeiro e ele cumpre com suas palavras. O túmulo estava vazio. É prova de que nossa fé está alicerçada num
homem que fala a verdade num evento concreto, real, e não é apenas história. A mensagem que nós acabamos de ouvir atravessa séculos, irmãos, e chegou até nós e se mantém firme até hoje. Apesar de não termos visto o túmulo vazio, agora eu aplico a nós, aplico a você, apesar de não termos visto o túmulo vazio, apesar de não termos ouvido eles contando a história para nós, a igreja, pelo passar dos séculos, é a maior evidência da prova de que a mensagem é real, a mensagem é verdadeira, porque ela transforma vidas. A igreja, ela existe porque a ressurreição é real. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos crendo numa grande mentira, ou talvez nem existisse esse grupo, nem existisse igreja, com o passar do tempo. O túmulo, apesar de todos eles saberem que Jesus ressuscitaria, pois ele os ensinou todo o tempo. Jesus avisou por várias vezes de que tudo isso ocorreria com ele e aconteceria. Isso não foi o suficiente até que os seus olhos pudessem perceber, até que o seu coração pudesse crer. E agora eu pergunto para nós, irmãos, agora eu pergunto para você, você de fato acredita que aquele túmulo estava vazio? Ou você precisa de alguma prova, como todos os discípulos e os demais? Sabe, irmãos, a ressurreição é o suficiente para nós crermos. O túmulo vazio é uma mensagem da ressurreição que eu e você precisamos anunciar ao perdido. É interessante que no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler para você, diz assim, Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E durante esses 40 dias, lembra 1 Coríntios capítulo 15? Ele vai aparecer, dentre esses 40 dias, ele vai aparecer para mais de 500 pessoas. Ele vai se revelar para mais de 500 pessoas. Mais de 500 testemunhas dessa verdade. E versículo 4. E começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Então a mente deles estava onde? Na restauração de Israel, aquela Israel física. Mas Jesus vai mais além e diz, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas entendam uma coisa, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Essa era a preocupação de Jesus, esse era o foco de Jesus, que ele queria que eles também entendessem. Versículo 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, isso nós não vimos, eu e você, nós não vimos isso, à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram,
Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Ah, meu irmão, isso aqui eu e você vamos ver. Isso aqui eu e você vamos ver. Você crê nisso? Se eles estavam admirados em ver Jesus subindo, pode ter certeza, irmão, na glória, nós vamos ver Jesus descendo, porque Ele vem nos buscar. E se eu creio na ressurreição, eu preciso anunciar isso ao mundo. Jesus vai voltar. E todo olho verá, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam entender isso. Então, meus irmãos, nós temos em comum com os discípulos essa expectativa. Eles não viram Jesus descer. E nós estamos nessa mesma expectativa, nessa mesma esperança, é que Ele vem e que Ele voltará. E a questão é como você encontrará Jesus? Como um cristão que guardou a fé por tanto tempo está esperando Jesus? Como que alguém que ouviu e creu nessa palavra não pratica a fé que crê? Porque se eu acredito nisso, meu irmão, eu não vou me calar. Se eu acredito nessa verdade, eu não posso deter ela somente para mim. Eu preciso compartilhar essa verdade. Eu preciso compartilhar essa mensagem. O túmulo vazio é uma evidência de que Jesus ressuscitou, e isto é incontestável. Porque houve várias provas, e é só você ler 1 Coríntios 15, 6. De uma só vez, ele foi visto por mais de 500 pessoas. 500 testemunhas dessa verdade. Eu não posso me calar. Jesus ressuscitou e eu preciso compartilhar isso ao mundo. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos. Essa é a primeira lição, meu irmão. Túmulo vazio também é a mensagem de que Jesus ressuscitou. Segunda lição, a partir do versículo 11 até o versículo 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, e um à cabeceira e o outro aos pés. Versículo 13. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me, onde o puseste? E eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Amém? Que coisa interessante acontece na vida dessa mulher. A segunda lição: Jesus tem uma mensagem para você, e essa mensagem Ele quer que alcance todos. Jesus tem uma mensagem para você, e essa mensagem Ele quer que alcance todos. A primeira aparição de Jesus, ela se revela para Maria Madalena, como o texto descreve. Aquela de quem
Jesus havia expulsado 7 demônios. Marcos capítulo 16, versículo 9. Há uma mulher que, numa cultura onde o seu testemunho era totalmente desconsiderado, simplesmente por ela ser uma mulher. Mas foi ela que Jesus escolheu primeiro. Foi ela a quem Jesus se revelou primeiro. E aqui está o grande e primeiro teste dos seus discípulos. Aqui está a primeira prova de fé dos seus discípulos. Imaginem a cena. Maria, 3 dias chorando, porque Jesus foi crucificado, contando até a ressurreição, 3 dias. Essa mulher está em prantos, ela está de luto, ela está sofrendo, chorando ardentemente por ter perdido a pessoa que ela mais amava. Perdeu a pessoa que transformou a sua vida, que lhe trouxe alívio, porque era uma mulher atormentada por espírito. Ela vai ao túmulo de madrugada, o que seria difícil para ela ver o corpo de Jesus, porque estava lá, fechado, com uma grande pedra. Quem que vai remover a pedra para que ela pudesse fazer o que ela foi fazer? Então, cheio de guardas naquele ambiente, e ela volta à procura de Pedro e conta e fala o que ela viu, o túmulo vazio. Falou com anjos, porque quem deu a notícia para ela foram os anjos. E aí ela volta e conta que viu Jesus, que adorou Jesus, até achava que era um jardineiro. E mais, ela abraça Jesus, ela adora Jesus, e Jesus, não me detenhas por enquanto. Porque ele vai compartilhar com ela a mensagem. Qual é a mensagem? Versículo 17. Então, 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus discípulos, com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Essa foi a mensagem que Jesus deixou para Maria Madalena voltar lá e compartilhar com os seus irmãos, com os discípulos de Jesus, com os apóstolos. Essa é a mensagem. Vá aos meus irmãos, diga: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Essa é a mensagem que Jesus deixou para você também. Essa é a mensagem que Jesus deixou para nós. Essa é a mensagem que precisa ser distribuída ao mundo, anunciada ao mundo. Essa é a mensagem que precisa alcançar famílias. Essa é a mensagem, irmãos, que precisa alcançar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Essa é a mensagem. Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Meu irmão, compartilhe essa verdade. Compartilhe essa verdade. O encontro de Jesus com Maria, com essa mulher, é demonstração da graça de Deus. Porque da pessoa menos provável, Deus havia transformado ela. Deus restaurou a sua saúde, porque era atormentada por espíritos malignos e uma vida de inferno, porque não podemos pensar o contrário. A vida dessa mulher era uma vida infernal, possuída por espíritos malignos. Ela precisava do quê? Da graça de Deus. Ela precisava de um Pai, ela precisava de um Deus na sua vida. E ela encontrou. Ela encontrou Jesus. Ela encontrou a sua solução. Essa é a mensagem da graça, irmãos. Jesus ressuscitou, como havia dito, para dar vida a todo aquele que cresce nele. Você duvida que essa mulher cria em Jesus? Você duvida por algum instante que essa mulher cria no nome de Jesus? Jesus, ele veio como rei, ele veio como Deus, ele veio como Senhor. Ele veio para
cuidar de uma família real. Ele veio como Senhor eterno. A palavra de Deus em Pedro vai nos dizer: vós, porém, sois raça eleita, vocês são sacerdócios reais, nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. A mensagem de Jesus: subo para o meu Pai e para o meu Deus e vosso Deus. Nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus, irmãos. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde é que essa mulher estava? Ela estava nas trevas. E ela foi chamada para a sua maravilhosa luz. Me diga se a graça não alcançou essa mulher que vivia atormentada de dia e de noite por espíritos malignos. Como Maria, nós devemos aprender aqui que nós precisamos ser testemunhas e dizer ao mundo: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Porque quando Jesus transforma nossas vidas, nós percebemos Jesus. Nós enxergamos Jesus. A sua vida foi transformada? Então você enxerga Jesus. Você percebe Jesus. Se a sua vida foi transformada, você consegue ver Jesus. Eu consigo ver Jesus na minha vida. Eu espero que você consiga ver Jesus na sua vida. Essa foi a boa notícia. Essa foi a mensagem aos incrédulos. Todos eles estavam incrédulos quando a mensagem chega para eles e diz: eu vi Jesus. Os discípulos não deram crédito. Todos continuaram incrédulos. Então, meu irmão, que a incredulidade jamais faça parte do seu cristianismo. Não guarde a boa notícia para si mesmo. Não guarde essa mensagem para si mesmo. Não morra com essa mensagem de libertação que tem com você. Seja como Maria, saia e vá anunciar, seja qual for a mensagem, nem que seja simplesmente: eu vi Jesus. Mas fale isso para as pessoas. Leve a mensagem para as pessoas. Nós temos um Pai, nós temos um Deus. Se chama Jesus. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Terceira lição é que nada pode nos impedir de anunciar essa mensagem. Versículos 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, tanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Até aqui. Até aqui. Nós aprendemos uma lição aqui também, no versículo 21. Assim como o Pai enviou, eu também vos envio. Mas antes vamos entender. Os discípulos estavam aonde? Trancados. Trancados por medo dos líderes.
trancados por medo da morte, trancados por motivos que não podia lhe deter mais. Nenhum deles, naquele momento, estava disposto a encarar a morte como Jesus. Eles estavam trancados por medo, mas isso não devia tomar de conta dos seus corações. Jesus lhes ofereceu o quê? Paz. Jesus veio oferecer para eles a paz. Paz de Jesus nos tranquiliza, irmãos. Foi isso que Jesus quis trazer para eles, tranquilidade. Jesus quis trazer para eles segurança. Retirar deles, do seu coração, das suas mentes, o medo. Ter Jesus é ter paz que nem a melhor coisa deste mundo pode nos oferecer. Ou pode? A paz de Jesus, o que pode nos ser melhor do que a paz de Jesus? A ressurreição é real, irmãos. Jesus mostra suas mãos como sinal para que eles pudessem crer. E o que era dúvida logo transformou em alegria. Foi isso que encheu os seus corações naquele momento, quando Jesus mandou eles tocarem em suas mãos. Eles foram chamados desde o início para uma missão, e depois deles virem tantas provas que Jesus é o Senhor, é o Salvador ressurreto, agora eles deveriam compartilhar essa verdade com o mundo. O que é que Jesus estava pedindo que eles fizessem? Jesus queria que eles fossem e compartilhassem. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todos aqueles sinais, todas aquelas verdades que Jesus tinha compartilhado com eles, não poderia tirar o foco. Jesus agora quer que eles vão, preguem, anunciem essas verdades. Não se calem, não se amedrontem, não fiquem presos, não fiquem aqui trancados entre quatro paredes, não fujam, não se escondam, não se acovardem. Eu vim com essa missão e encarei a morte por vocês. Estou aqui vivo. Agora façam vocês. Essa é a missão. Vão e preguem e anunciem o Evangelho. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus é tão maravilhoso que investe eles de poder. E eles recebem o que é mais poderoso dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo. Não existe dentro de você algo mais poderoso. Não são as suas palavras, não são a sua sabedoria, mas é o Espírito do Senhor que habita em você. Esse é o poder que existe dentro de você. É Ele quem vai te conduzir juntamente. Obrigado, irmão. Eu estou aqui tomando um banho, me desmanchando em água. E o óculos não fica no canto. Então, irmãos, essa é a missão. Meus irmãos, o nosso Maracanaú, por mais que esteja cheio de violência, cheio de imoralidade, cheio de tudo que não presta, mas nós temos essa missão, irmãos. Seja qual for a ameaça que vier para cima de nós, nós temos a missão de pregar o Evangelho. Não se tranque no seu quarto. Não se tranque entre quatro paredes de um prédio. Você foi desafiado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para cumprir a missão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não fique preso entre quatro paredes. Não se tranque em um ambiente assim. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que você não tem que vir para o culto, porque é aqui que você aprende. Mas aquilo que nós aprendemos aqui, isso precisa ser anunciado lá fora. Compartilhado lá fora. Jesus te capacitou, Ele te deu o Espírito Santo para você ir ao mundo e pregar o Evangelho. Então nada pode impedir você de levar a mensagem dessa salvação, dessa libertação, dessa paz que Ele está falando. Assim como Ele libertou Maria Madalena, Ele quer libertar muitas pessoas desse mundo que estão possuídas por espíritos malignos.
Assim como ele libertou os discípulos da incredulidade, ele quer libertar muitas pessoas lá fora que estão cheias de incredulidades. Assim como era eu e você. Nós éramos cheios de incredulidade em nosso coração. Mas até que alguém cheio do Espírito Santo tivesse a coragem de chegar para nós, coragem porque poderia ser rejeitada, poderia ser esculachada, poderia ser batida a porta na sua cara, mas essas pessoas tiveram coragem e compartilhou Jesus para você. É por isso que você está aqui. Alguém teve coragem de falar de Jesus para você. Porque converter pessoas como meu pai, converter pessoas como eu, que a mente e o coração era cheio de incredulidade, cheio de imoralidade, cheio de tudo que não presta. Só o poder de Deus para transformar. E evidentemente eu não vou falar de você. Você conhece o seu coração. Você sabe as podridões que havia dentro da sua mente e do seu coração. E que Jesus retirou tudo isso do seu coração. Ele arrancou por meio da mensagem de salvação. Então não tenha medo. Creia em Jesus. Ele está contigo todos os dias. Foi isso que ele te prometeu. Jesus dá comida, da casa, da saúde, da proteção, da vida eterna. Você já tem tudo o que você precisa da parte de Jesus. Agora é hora de você fazer parte dessa missão e compartilhar essa verdade com as demais pessoas. Porque foi essa a ideia de Jesus, confrontar não apenas Maria Madalena, mas esses discípulos que ainda estavam com seus corações cheios de incredulidades. Jesus sopra o Espírito Santo e não queria que eles ficassem presos acovardados, mas que eles recebessem esse poder para anunciar o Evangelho. Amém? Agora sim, no versículo 24, eu vou tirar daqui a quarta lição. E última. Tá bom? Aguenta mais um pouquinho aí. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. A mesma mensagem, lembra? Maria Madalena chega para eles e diz: eu vi o Senhor. Mas eles não acreditaram. Agora Jesus apareceu para os 10 e está dizendo a mesma mensagem para Tomé, porque Tomé não estava com eles nesse momento. Qual é a mensagem? Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos escravos, ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando a portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 27, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Jesus espera que você creia e obedeça de verdade a sua palavra. Jesus espera que você creia e obedeça de fato a sua palavra. Duvidar, de fato, é uma coisa bem nossa, né? Bem humano, é muito comum a nós. E aqui está a prova. Os discípulos, o Tomé, eles viram e ouviram tudo dele, toda a mensagem, mas só acreditaram depois de verem o Cristo ressuscitado. Apesar de que viram Jesus ressuscitando. Aliás, todos eles duvidaram de Jesus, porque as outras só acreditaram depois de verem Jesus. Mas Jesus, como sempre, demonstra misericórdia, paciência, demonstra amor, porque Jesus compreende a nossa natureza, a nossa fraqueza. E quem dentre nós nunca duvidou dessa palavra, dessas verdades? Então a declaração aqui, a confissão aqui de Tomé, Senhor meu e Deus meu, é uma transformação completa da sua vida, da sua fé.
Não é mais só porque ele ouviu, mas agora porque ele viu. Mas Jesus, ele já tinha dito, ao terceiro dia ressuscitaria. Nesse momento a sua fé ferveu no seu coração e ele o adorou. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. As pessoas precisam entender isso, para que elas possam estar aqui e dizer: Senhor meu e Deus meu. Hoje eu digo isso, porque a conversão chegou para mim. Você diz isso hoje, porque a conversão chegou para você. Mas lá no mundo, muitas pessoas precisam ouvir e confessar essas verdades. Elas precisam declarar em seus corações: Senhor meu e Deus meu. Existe nesse mundo muitas pessoas sem Deus, mano. Talvez tenha na sua casa um parente seu que ainda não entende esse Senhor e esse Deus. Então essa declaração é uma forte adoração de Tomé, conversão por completo. Logo Tomé, ele se enche dessa verdade e nos mostra o quanto a natureza humana ela é realmente difícil de crer em Jesus. Alguém precisa passar por 3 estudos para conhecer Jesus e aceitar ele no seu coração. Alguém que precisou ir várias vezes bêbados para o prédio para poder a ficha cair. Alguém cheio de ignorância, cheio de tudo que não presta, precisou ir visitar várias vezes na igreja, lá no Gereissati, para poder a ficha cair. Não é assim com a gente, é a nossa natureza. Então por que eu vou desistir? Por que eu vou parar? Não, eu preciso continuar. Jesus espera que você creia. O ponto de você ser insistente e obediente a essa palavra e falar com convicção real desse propósito de que a sua morte nos salva. Nós precisamos continuar convictos de que Jesus veio anunciar a vida eterna em seu nome. Então fale de Jesus, meu irmão. É baseado na sua transformação de vida, no seu testemunho que esse nome fez chegar até o meu coração. Então isso mudou a minha vida, isso mudou a sua vida. Então esse nome tem poder de mudar qualquer vida, qualquer coração incrédulo. Esse nome tem poder. Mas eu preciso colocar essa fé em prática. E o seu testemunho, como discípulo de Jesus, como crente, como alguém convertido, alguém que fala com convicção do Cristo que é capaz de fazer por elas, assim como fez com Maria, assim como fez com Tomé, assim como fez com você. Desculpa aí, Tom. Vou estar ali morrendo de fazer marabalismo e eu não estou vendo nada. Assim como Jesus alcançou Tomé, alcançou você. Irmãos, eu não posso me calar. Eu não posso ficar trancado com medo. Se você está aqui hoje é porque você não precisou ver Jesus lá no túmulo, sepultado, ressurreto. Você só precisa crer nessa verdade. Como aquele centurião creu apenas na sua palavra. Ele não precisou que Jesus fosse com ele. Ele só precisou da palavra de Jesus para que o milagre acontecesse. Eu só preciso da palavra para que as pessoas creiam nela. E foi assim comigo e com você. Uma pessoa pode ser salva apenas pelo testemunho da palavra. Então, deixa de duvidar. Deixa de medo. Deixa de lado a timidez. Não se esconda entre 4 paredes. Deixa a preguiça de lado. Não permita que nada impeça você de ser o mensageiro de Deus que precisa levar ao mundo essa verdade. As pessoas precisam declarar: Senhor meu e Deus meu. Assim como Tomé foi transformado. Concluo aqui. João capítulo 20 nos levou para o túmulo vazio,
nos levou por meio das Escrituras. E hoje nós temos fé e vida por causa disso, porque Jesus ressuscitou. Da morte de Jesus, nós entendemos tantas coisas, o quanto ele sofreu. E agora cremos que ele ressuscitou e nos deu vida, e ele nos ressuscitará no último dia. Da missão, é isso que ele nos confiou, porque a missão de levar o evangelho é que vai transformar vidas e vai dar eternidade a essas pessoas. Irmãos, nós não podemos viver confusos, como Maria no túmulo, ficou toda confusa. Nós não podemos ficar com medo atrás das portas como os discípulos. Repito isso. Nós não podemos nos trancar entre quatro paredes. A nossa fé não pode ficar detida entre quatro paredes. Nós não podemos ter dúvidas no coração como Tomé. Nós não podemos, irmão. Se Jesus é o seu Senhor e o seu Deus, não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que você ama, com alguém que você se importa, com alguém que você deseja que também seja salva e tenha a vida eterna em seu coração. Não se limite, mas flua nessas verdades que você aprendeu de Jesus. Amém? E essa mensagem, apesar de ter sido longa, eu sei que você está cansado, não é? Mas, irmãos, não perde o foco. Compartilhe essas verdades. É tudo isso que era o meu propósito hoje, nesta noite. E você saia daqui para compartilhar essas verdades com alguém durante essa semana. Convida, fala de Jesus, prega a palavra, ensina alguém. E nós vamos ver, e você vai ver, o poder da ressurreição na vida dessas pessoas. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai santo e justo, Deus todo-poderoso, nós cremos, Pai, nessa palavra, nós cremos na Tua mensagem, nós cremos no Teu Evangelho, Pai. É por isso que nós nos reunimos aqui como igreja, é por isso que nós estamos aqui em adoração. É por isso, Senhor, que nos motiva a estarmos todos os dias na Tua presença. Mas, Pai, que essa verdade, Senhor, não fique trancada dentro do nosso coração, na nossa mente, mas que essa mensagem seja liberta. Que essa mensagem, Senhor, liberte vidas neste mundo preso por Satanás e o pecado. Ajuda a tua igreja, Senhor, a ter força, a ter coragem, a ter ânimo, Senhor, para sair pregando a tua palavra ao mundo. Não nos permita, Senhor, que nada impeça essa missão ser cumprida em nossas vidas. Pai, nós temos essa missão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Oh, Pai, nos motiva a isso. Nos dá ânimo, Senhor, para isso. Nos dá, Senhor, visão para essa verdade. Usa, Senhor, a tua igreja com poder para transformar este mundo, para transformar esse ambiente, esse Maracanaú, para transformar, Senhor, a nossa família, que sejam pessoas de Deus, que sejam pessoas de fato do Senhor. Nós queremos ver outras pessoas aqui, Senhor, libertas, cheios da vida eterna em seus corações. Pai, nos abençoa, nos leva em paz na tua santa segurança, motivados por essa verdade. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, Deus te abençoe, Deus te leve em paz e não saia sem dar a paz ao seu irmão.